Muito bem, meus amados amigos, meus irmãos, eu desejo a paz a todos, que o Senhor Deus venha abençoar a todos nesse dia, em o nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma passagem nova, uma palavra diferenciada, uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, que na verdade tem sido um questionamento de muitas pessoas, tanto pessoas que seguem o Senhor Jesus, como pessoas também que não seguem o Senhor Jesus. E a situação a qual o Espírito Santo hoje vem nos falar, vem abordar junto conosco, ela vem nos falar sobre a igreja e as riquezas, sobre a igreja e as bênçãos materiais. Amém? Na verdade, o tema dessa mensagem, se é que se pode titular uma mensagem de Deus, mas pudéssemos colocar um título, seria: quando é que a prosperidade, quando é que a bênção financeira ela vem ao nosso favor ou ao nosso desfavor? Vamos acompanhar aqui, que está no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. E o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas juntei para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu coração, ou melhor dizendo, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É muito importante nós sermos abençoados financeiramente, fisicamente, mas nós temos que encarar que a bênção física e material, ela tem que vir na nossa vida como uma forma de nos dar condições de sobreviver, condições para suprir as nossas necessidades. Nós entendemos, irmãos, que tudo que é demais é prejudicial. Tudo que vem com muito, sobra demais, torna prejudicial. E com as riquezas não é diferente. Há pouco tempo nós tivemos a notícia aí no Brasil, aqui no Brasil, que 2 ganhadores da Mega Sena foram sequestrados. Eram 2 irmãos, foram sequestrados e ficaram ocultos por um bom tempo como ganhadores. Então foram sequestrados e a polícia conseguiu resgatá-los, e eles alegaram que ia entregar o dinheiro para uma instituição, que ia doar o dinheiro, porque eles perceberam que aquela quantidade vultuosa de dinheiro traria problemas a ele. Mas falando assim de ladrões, como a Bíblia aqui relata, nós iríamos entender que o perigo de muito dinheiro será esse, né? De estarmos em risco de vida, sermos assaltados, sequestrados, para não sermos vítimas de ladrões. Mas e quando essa bênção financeira ela vem com abundância, com muita abundância, ou então quando ela não vem com abundância, mas às vezes ela demora? Quando ela demora, existem pessoas que desistem da fé. Esse desejo, esse anseio em prosperar, então torna-se para a pessoa uma pedra de tropeço, né? Temos também esse lado. E temos o lado quando o cristão ele é abençoado, e aí ele passa a ter um compromisso maior com as riquezas. Ele passa a se preocupar mais com as riquezas, a manter mais as riquezas dele.
E aí, seguindo adiante, aqui nesse versículo, nesse texto bíblico, nós vamos ver o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Então nós entendemos que o nosso interior, ele é contaminado. E o que tem a ver essa passagem do interior com a passagem das riquezas? Na verdade, nós entendemos que as riquezas, ela é fonte de grandes males. A bem da verdade, as riquezas são fontes de grandes males. Vamos mais adiante, no 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Fantástico, né? Fantásticos. Nós que estamos aí vivendo no meio das redes sociais, não é muito difícil nós encontrarmos aí relatos de pastores que têm brigado entre si por dinheiro, por posições em redes de televisão. Então, isso tudo significa que, por um tempo, seguramente homens de Deus, que se nós formos observar o histórico deles, a história de cada um deles, nós veremos que eles tiveram na sua formação dificuldades nos seus primeiros passos, tiveram histórias belíssimas com o nosso Deus, histórias, momentos em que o Deus brilhou na vida deles e eles foram vitoriosos. E é verdade, irmãos, que o início de uma caminhada cristã é muito difícil, é muito dura. Às vezes o cristão ele é levado a situações de miséria para ser realmente provado, preparado para ocupar uma condição melhor. Isso é dom de Deus. Então, homens que nós percebemos que tiveram entre os seus históricos, né, no seu desenvolver, na sua vida espiritual, no desenvolver de seus ministérios, foram homens abençoados. Mas eles chegaram a certo patamar dentro da sua congregação, dentro do seu crescimento espiritual e físico, em que a vida deles se tornou uma vida muito próspera. E essa prosperidade trouxe para eles compromissos que fizeram com que eles deixassem de olhar menos para o Senhor e mais para as riquezas. Falando de uma forma bem clara, deixaram de viver no âmbito espiritual e passaram a viver no âmbito empresarial. A grande pergunta é: será que é possível conciliarmos a vida espiritual com a vida empresarial? Será que é possível? Eu, do profundo do meu coração, eu acredito que seja possível. Mais profundo dos meus sentimentos, eu acredito que seja possível. Mas para que eu consiga alcançar essa condição, eu devo encarar tudo isso como, em primeiro lugar, uma obra que o Senhor deve estar na direção. Eu costumo dizer muito que hoje a minha vida, nenhum passo que eu dou, eu não dou um passo sem primeiro consultar o meu Deus.
Os nossos passos têm que estar diante do nosso Senhor. E dentro disso eu tenho que me enquadrar para ver se estou servindo as riquezas ou servindo a Deus. A Bíblia fala que diz o seguinte, que não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E servir a riqueza é o seguinte, existe um ditado popular que fala que a água volta para o mar, referindo a dinheiro, né? Quem tem dinheiro chama dinheiro. E se nós formos seguir as riquezas desse mundo, seguramente vai tender sempre a querer acumular mais e mais e mais e mais. E esse acúmulo traz para nós um prejuízo. Voltando na passagem, nós vamos ver de novo, lá em Mateus 6, porém agora no versículo 21, diz o seguinte, porque onde está o teu coração, aí também está, aliás, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu acredito e percebo que muitos homens de Deus que outrora tiveram seus corações purificados, puros, e hoje se deixou o coração contaminar pelas riquezas, se ele parar para refletir hoje, de repente ele vai reconhecer, ou de fato ele reconhecerá, que ele não consegue mais deixar de servir as riquezas e que ele não tem servido a Deus, tem servido as riquezas. Anda muito mais preocupado com seus compromissos empresariais do que com os compromissos espirituais. Isso hoje é uma grande armadilha. Isso hoje tem sido uma grande armadilha. Primeiro, uma armadilha que provoca de facções, dissensões entre irmãos na fé. Segunda armadilha que serve como digamos assim, um ponto que Satanás usa para denegrir a imagem do servo de Deus. E assim consegue afastar as pessoas de buscar o nosso Deus. Tudo isso nós temos que analisar, porque a nossa vida espiritual, ela não consiste apenas em estarmos aqui. Nossa vida transitória. Na verdade, o tesouro maior a ser almejado, ele será alcançado na eternidade. Mas é agora, nessa vida material, é que nós temos a oportunidade de galgar esse tesouro espiritual. Por isso, voltando no verso, nós vamos ver o seguinte, que Deus fala: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrão não escavam nem roubam. Então aqui o Senhor Jesus está se referindo ao tesouro espiritual na fé. Eu quero, sobretudo, falar algo muito importante agora para você que de repente está acompanhando esse vídeo. A fé em Deus não pode ser objeto de comércio. A fé em Deus não pode ser objeto de desculpas. A fé em Deus não pode ser objeto de escândalo. Nós temos que ter consciência de que o Senhor Deus, quando chama um povo, Ele chama esse povo porque é um povo que precisa realmente de cuidados. Um povo que realmente precisa ser salvo,
povo que Ele quer separar. E a maior cilada hoje para o homem tem sido esse tipo de confusão. Ora, uma vez que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, é líquido e certo que virão situações difíceis, que virão dias de luta, que virão noites traiçoeiras, como diz a canção, ainda se vier noites traiçoeiras. Virão, mas Jesus também nos mostrou que vem dias de milagres, vem momentos de extremo prazer espiritual, momentos de refrigério para a alma. Tem muitas igrejas que quando o irmão cumprimenta com a paz, a igreja fala: que paz, nós estamos em guerra. De fato, estamos em guerra. Mas o Senhor diz o seguinte: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, quando nós desejamos paz aos nossos irmãos, é para que as guerras, as dificuldades, as tempestades, as lutas, as decepções, as frustrações, as provas, os combates, ele venha ter a paz de Deus no coração dele. E essa paz de Deus que se reveste em uma confiança, ela não é como a paz do mundo. Por isso que ele fala: eu não a dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é o seguinte: eu tenho paz quando está tudo bem. Eu tenho paz quando a minha família está bem. Eu tenho paz quando a minha família anda bem, quando a minha família segue bem. Eu tenho paz quando a minha família inteira está bem. Fora isso, eu não tenho paz. Essa é a paz que o mundo dá. A paz de Deus, ela vem da seguinte forma: está difícil? Deus te dá paz. Está dura a luta? Você se sente em paz. E essa paz, ela não é circunstancial. Ela é plena. Ela é permanente. Ela é aquele momento de tristeza, de amargura, de aperto no coração pela situação. Ela vem de uma forma a nos falar: fique seguro, porque tudo vai acabar bem. Porque eu, Senhor, ando com você. Eu, Senhor, estou contigo. Isso não são palavras. Palavras, elas passam. Isso é um fato, uma realidade espiritual. Mas que só é desenvolvida por aquele que crê. Por aquele que de fato busca. Vamos ver o que o salmista nos fala. Diz o seguinte, Salmo 56, no versos 8, diz o seguinte: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Olha só que maravilha. Deus, Ele é tão poderoso,